Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de março de 2024. Yasmin Brunet vê espírito e detalha experiência sobrenatural, homem com capa preta entrando na sala. Yasmin Brunet tem uma forte conexão com o misticismo e já falou sobre isso diversas vezes, inclusive no BBB 24. Nesta sexta-feira, 09, a modelo contou mais um relato para Giovanni M.C. Bin Laden. Yasmin deu detalhes da experiência que teve ao ver espíritos quando era criança. Yasmin Brunet sentiu o pé sendo puxado quando criança durante conversa no BBB 24, MC Bin Laden perguntou se Yasmin Brunet gosta de filmes de terror. A modelo diz que não e explica que já teve algumas experiências sobrenaturais. Então, ela deu detalhes de determinadas situações que viveu. Tinha um velho sempre atrás da minha porta. Esse aí eu não tinha medo. Teve uma vez que puxaram o pé embaixo da minha cama, foi bem ruim. Fiquei muitos anos sem conseguir dormir com a perna esticada ou sozinha na cama. Toda vez que eu acordava de noite, pulava da cama para não ter contato, para não me puxarem, contou. Homem preto atrás de Yasmin Brunet. Essa não foi a única experiência sobrenatural vivida por Yasmin Brunet. A modelo contou sobre uma outra situação que já viveu. Eu via um homem vestido de preto, com uma capa preta e chapéu preto entrando no chão da sala de noite. Se eu fosse beber água, passava pela sala e via isso, ouvia barulho de corrente, contou. Segundo Yasmin Brunet, ela via muitos espíritos quando criança, o que a fazia até mesmo pedir para dormir com os pais com certa frequência. Porém, a modelo conta que começou a rezar muito e agora deixou de enxergar os espíritos. Agora eu só sinto. Acre. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece sobre questões sobre as aparições, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. 1. A sobrescrito. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, mas raro é isso, porém. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, diz-se que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília, ver, para maiores particularidades sobre o estado do espírito durante o sono, o Livro dos Espíritos, Capitão da Emancipação da Alma, N.O. sobrescrito 409, 2, A sobrescrito. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis. Não podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas, como as mais inferiores. 3. A sobrescrito. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente. Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou querem. 4. A sobrescrito. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende, de acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mau. 5. A sobrescrito. Como lhes pode ser permitido manifestar-se, quando para mau fim? Nesse caso é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má intenção do espírito e bom o resultado. 6. A sobrescrito. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se, que visam os que vêm com boa intenção?
consolar as como pessoas que espírito de deles guardam fraternidade, saudades, provar-lhes que identifica-se com o existem e instrutor estão exigente que perto reclama delas, do dar aluno conselhos e, integral algumas conhecimento vezes, acerca de pedir para si determinado mesmos e valioso assistência. livro, sem Esta antes foi a crônica ensiná-lo do a ler. amanhecer de 27 de março de É, 2024, por nós Alfredo precisamos Feijão Lopes. primeiro esclarecer, para depois colocar alguém a trabalhar no bem. Isso só vai acontecer quando esse alguém estiver consciente também de suas responsabilidades diante de Deus, diante de si e também diante dos homens. Essas responsabilidades, essas obrigações, elas estão muito bem esclarecidas nas leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, e depois Jesus esclareceu um pouco melhor sobre os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano completa 160 anos de lançamento, não é nada mais, nada menos do que o esclarecimento, a explicação das leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, que foi nos trazido por Jesus há 2000 anos atrás, quando a Terra foi promovida de mundo primitivo a mundo de provas de expiação. Jesus veio nos trazer e nos exemplificar o que deveríamos fazer para chegar a tão sonhada felicidade. Então, como diz Paulo, enquanto não despertarmos, porque estamos dormindo o sono da falta de conhecimento e achamos que Deus tudo provém. Mas não. Deus nos dá a lei do trabalho para que possamos crescer intelectualmente e depois moralmente. Então, como diz Paulo, desperta tu que dorme, ou seja, acorda. Toma conhecimento das leis morais e vamos nos levantar, que o Cristo vai nos iluminar o caminho para a tão sonhada felicidade. É fácil e é difícil. É fácil porque, com certeza, nós já tomamos contato com as leis morais desde a vida de Jesus ao planeta, ou seja, até antes. Todos os instrutores que foram designados para cada povo nos trouxeram as leis morais. Claro que de acordo com o grau de evolução do momento em que eles encarnaram. Agora, vem a doutrina espírita esclarecer um pouco mais que isso e dizer: levanta-te dentre os mortos, que o Cristo vai te iluminar. Ou seja, quando o Cristo ilumina a nossa mente e o nosso coração, nós nos tornamos pessoas melhores e isso torna também o mundo melhor. Pense nisso. Um beijo no coração e até amanhã com mais uma reflexão matinal.